há um ano e meio. 24 milhões de reais é um dinheiro bem aplicadinho. Você tem uma independência financeira. Não, você não. A terceira geração da sua família não trabalha. 24 milhões? Como é que o cara fala não? Depende, o Zé Ricardo, ele também proporcionalmente recebeu uma proposta muito boa. Não era. Peraí, eu não tô falando que é o mesmo valor do Carille, então mas proporcionalmente era uma proposta muito acima do que o rendimento era o dobro do que ele recebia. Mas aí Ou seja, quem não quer ganhar o dobro? Mas olha aí, mano, tá arrependido hoje? Pode estar. Tem um agravante nisso. Tem um agravante nisso. O Zé Ricardo não foi, não é porque é a paixão ao Vasco, que ele quer ficar perto da família. Porque principalmente ele não recebeu as garantias que ele exigiu. Ele ficou com medo de ir na promessa e na hora H ficar no. E vou te falar, Fábio Azevedo, o Carille, uma coisa, Benjamin, é ter a proposta no papel. O papel aceita tudo, irmão. Pergunta aí pra quem tem feito negócio com o time árabes aí pra ver se não estão tomando uma canseira. Mas é verdade. A admitir. Vocês não responderam, você iria ou ficaria? Nessa situação do Carille, um técnico muito novo, que conseguiu tudo muito rapidamente, e por ser muito novo, ele vai ter mercado o que ele quiser quando ele voltar, daqui 2 anos eu iria. O senhor não seria? Exato. Não, a gente conversando aqui, eu no primeiro momento fico pensando no treinador, na carreira dele, né? Mas o que o Fábio Azevedo falou e o Flavinho também disse, ele vai sair daqui por cima. Bem lembrado. Muito bem lembrado. E vai ser lembrado sempre. Lógico. A hora que acabar o contrato dele, ele fala assim, o contrato do Fábio Carille com a Arábia acabou. Escolhe onde vai. Ele vai escolher onde vai treinar. Mas se você fosse um jogador, Fábio Sormani, uma proposta. Facinca, você iria ou Facinca? Iria. Só eu não iria? Você não iria porque é o Corinthians. Não, porque ninguém perguntou pra mim também. Eu iria. Você iria por 10 reais a mais. Gente, mas eu tô falando, gente, não pode ser. Eu não posso falar pelo outro, porque não faria por mim. Mas, Fabinho, eu não tô falando isso porque é o Corinthians não, viu, Facincani? Porque quando foi o lance do Zé Ricardo, eu também defendi a presença do Zé Ricardo no Vasco. Eu falei, tem que acreditar no projeto, é um cara que tá agora recebendo. Zé Ricardo? Mas você é sevierista. Eu falei, Zé Ricardo, vai. Não, mas tá errado, bem, tá errado. Tanto que o Carille, ele pode ir pra lá, Facincani, e quebrar a cara. Porque, repito, mas o que o Fábio falou, ele tem razão. Ele sai os pagadores, ele sai daqui. Todo mundo vai pra lá. Ele sai daqui no status. Ele sai daqui no status muito bom. Ele sai daqui numa condição de a lembrança dele de um cara vencedor é muito alta. E tem um exemplo que, se não é na mesma proporção, é parecido. Em 96, o Filipão deixou o Grêmio, campeão brasileiro da Libertadores, e foi para o Japão. 6 meses depois, ele voltou para o Palmeiras. Então, assim, o Carille pode daqui 6 meses... Mas o Carille está saindo de uma situação... Não igual, mas... Então, muito boa. Então, mas, mano, naquela situação, o Filipão estava com um peso tão grande quanto, ou parecido com o do Carille. O Carille não foi campeão da Libertadores, mas o Filipão tinha sido campeão de 91 da Copa do Brasil com o Criciúma, 94 com o Grêmio, ganhou a Libertadores e o brasileiro foi embora. São títulos até que... relativos importantes com o Carille. Então, assim, não é uma garantia de que ele vá lá e daqui 6 meses pode voltar para o próprio Corinthians. Um técnico que foi para a China, que é muito pior, Mano Menezes. Saiu de evidência? Não. O Cuca foi. Cuca não, Ficou 3 anos. Outra coisa, o Carille pode fazer, são 2 anos que ele tem, sabe de quê? De isenção de críticas. Exatamente. Se ele vai para o mundo árabe. Porque ninguém vai saber nada do que ele vai fazer. Deixa eu te falar, mas não pode se dar mal, dar bem, pode faltar, não vai acontecer nada. Não perde um pouco do ritmo, não? Porque o Carille é um treinador. O Mano Menezes foi, já era treinador já há um tempão. O Cuca foi um tempão. O Filipão, já tá há um tempão. O Fábio Carille é um treinador 1 ano e meio só. Não, Beija. Isso não. O Cuca voltou e foi campeão brasileiro. O Cuca, então, eu acabei de falar. O Filipão voltou, foi campeão. Não, mas a comparação que a gente já faz é o tempo de estrada. Mas são treinadores que já eram treinadores há muito tempo. Onde é a próxima Copa do Mundo? No Catar. É no mundo árabe, entendeu? O cara vai estar num ambiente, num cenário futebolístico que ganha uma importância assim que acabar a Copa da Rússia. E quem garante que ele volta ao Brasil? Ele pode depois dali para um Emirados. Sim, ele perde. Então, eu acho assim, em geral, por exemplo, alguns jogadores que ganham muito bem aqui, que são muito ricos já e tal, eu tô com o Mano, acho que às vezes é um pouco de dinheirista demais, dependendo de onde você joga, para onde você pode ir. Agora, no caso dele, eu acho que esse cavalo não passa... Será, Flavinho? Porque o Carille, como a gente comentou agora há pouco,
É um cara que ainda não está estabilizado no futebol. Ele tem aí um sucesso repentino mano, já por causa de um ano. Por causa do Corinthians. Por causa do Corinthians. Sim, nesse caso, hoje ele é um técnico de ponta. Mas o Atlético foi tudo atrás dele, ajudou. o Flamengo mas não foi atrás dele também? O presidente não falou? Não, Fábio, é que a gente tem que entender. A gente tem que entender o que acontece com o Carille, gente. A gente tem que entender e não superdimensionar demais. Não estou tirando aqui o mérito do Carille. Ele tem muito mérito em fazer o que ele tem feito. Você tá com medo, não tá? Não, não é isso. Mas o Carille, todo o contexto favoreceu também. Ele começou num clube aí que a torcida já o conhecia, ele começou num clube que ele já trabalhava ali desde 2008, na chegada do Mano Menezes, que o trouxe para dentro do Corinthians. Ele já conhecia todos os jogadores, ele sabia os atalhos, inclusive, ali de torcida. Só dá certo no Corinthians? Ajudou e muito. Ajudou pra caramba. Sim, mas agora se você tira o Carille, não, mas é que tá, sua irmã, se você tira o Carille hoje dessa zona de conforto, um clube que ele conhece, tá certo? Numa estrutura que o favoreça, pra colocar o cara numa condição que ele vai ter que começar do zero um trabalho num clube que não sabe quem é o Carille. Mano, o Pedrinho não vai com ele, o Pedrinho vai ficar, calma. É diferente. Você tava xingando ele, agora você morre de amor. Eu tô zelando pelo bem do ser humano. Se você pegar o Carille... Ontem fora Carille, agora Carille fica, pelo amor de Deus. Segura tua peruca aí que eu tô aguardado, parceiro. Eu sei, fica tranquilo. Vamos falar do Borges. Não, o que a gente precisa saber é o seguinte. Evidentemente, ele não vai aceitar uma proposta dessa indo sozinho. Não, ele vai levar o Valmir, que é o Valmir, que é o preparador físico. Se bobear, ele tá levando os Marlós também com ele. O Valmir é o preparador físico. Já trabalhou lá no... Você acha que o Osmar Loz vai perder essa boquinha? A chance que ele tem de se tornar um treinador do Corinthians? A gente não sabe se ele vai ser o treinador do Corinthians. Então, mas abrindo a possibilidade de negócio, ele será consultado. A informação que eu tive agora é essa. A pessoa falou, eu aposto, eu acredito na aposta, na estrutura que está montada. Então, mano que mandou então nas entrelinhas, a pessoa falou para mim, o Fábio Carille quer ir embora, ele que vai. O Corinthians hoje criou uma hierarquia nesse cargo que permite com que o Osmar, que já tem sido doutrinado para ser o técnico do Corinthians, assuma essa posição e uma saída do Carille. O Osmar, dos últimos 3 anos, ganhou tudo e mais um pouco com a base do Corinthians. Tudo. O Carille também vinha sendo preparado. Mas não vinha, não. Não vinha, não. Ele já era não vinha. Tanto não vinha que... Não, ele se preparou. Ele, Carille, aproveitou a oportunidade de aprender com os caras e depois deu continuidade ao bom projeto. Da mesma forma, só que dessa vez é diferente. Dessa vez o Corinthians tem uma realidade financeira que não permite fazer uma loucura com o técnico. Deu certo o projeto com o Carille, então por isso que aposta na estrutura, essa estrutura é o Osmar. A mesma coisa. O Osmar é um cara muito conhecedor de futebol, bom técnico, já treinou o Internacional e ganhou o Recopa com o Internacional em 2007. Então, assim, é um cara que já tem uma rodagem importante, que pode, mesmo tendo passado pela base e ganhado essa notoriedade, agora assumir o Corinthians. E tem conhecimento. Não se esqueçam de uma coisa. Findada a Copa do Mundo, o Silvinho pode ser o nome. Esse era o nome que eu ia falar. Exatamente. Esse era o nome que eu ia falar. Acabou Silvinho. O quê? Pro Corinthians? É. Chance zero. O próprio Silvinho, quando questionado a respeito da possibilidade, ele já descartou. Não, aquela vez. Ele queria fazer um curso na UEFA. Ele queria fazer um curso. A família dele mora lá, ele usou a família como... Sim, mas ele tá no Brasil. Era um curso. Ele tá aqui participando de eventos esporádicos, mas a vida dele tá toda voltada para a Europa, mas, mora lá. Sim, mas era um curso. Até encontrei ele no aeroporto um dia, batemos um papo. Ele falou, era um curso, na época não deu. Hoje, não sei. Não sei, eu ia falar o nome é muito bom. Eu acho que, por exemplo, alguém pode dizer, não, mas aí o Tite fica e fica toda a comissão. Não sei. O Silvinho, de repente, se o Tite fica, ele participou já de uma Copa do Mundo, Brasil ganhando ou não importa. Ele queira alçar voos solos. O problema é que o Carille... Eu quero ser treinador, eu não vou trabalhar Jorginho. O problema é que o Carille aceitando, ele vai embora. E aí você tem aí ainda até o final da Copa do Mundo, que tem uns 10 jogos do Corinthians, precisa ter um treinador. Se o Osmar sim, mas se você põe o Osmar... Vamos entender uma situação. E continua a pegada, não vai O Carille termina esses jogos, rapidinho, só para cortar o seguinte. O Carille vai terminar esse ciclo até a parada da Copa com o Corinthians. Isso é um fato. Isso aí. Porque o campeonato na Arábia Saudita começa só em agosto. Então ele tem, mesmo aceitando a proposta, esse tempo para terminar o ciclo com o Corinthians, a parada da Copa em junho. Ele em junho, julho faz a pré-temporada com os caras e dali pra frente vai embora. Até porque não se machuca, o Osmar Loz, no período da Copa do Mundo, pode trabalhar o Corinthians. Pode trabalhar o Corinthians. Mas é isso que eu tô falando. E acaba a Copa do Mundo... Termina, o cara, ele vai embora da Copa, entrega o cargo pro Osmar, tem a pré-temporada, Não, entrega o cargo pro Silvinho. E o Osmar continua sendo auxiliar do Silvinho.
Porque o Silvinho já é uma realidade. Sim, mas o Silvinho só pode depois da Copa. Então, isso que eu tô falando, durante a Copa do Mundo, nessa parada, o Osmar vai tocando. Sim. Vai treinando o time, trocando figurinha com o Silvinho ou não. A Copa já tem jogo. Sim, aí ele já assume. Um técnico que o Andrés gosta muito, mas hoje seria impossível, é o Mano Menezes. Só que hoje é impossível. Uma que o Mano tá bem no Cruzeiro, dois, com que o Mano ganha hoje, o Corinthians não vai pagar. Mas é um treinador que ele gosta. O Carilli tinha tudo agora, Flavinho, pra ofuscar Dom Pedro, cara. Imagina se o Carilli chega agora, Sormani, e manda aquela lá. Como é que é? Ofuscar Dom Pedro. Você historicamente não cometeu isso. Ele chega o quê? O dia do fico. Chega lá, bacana, pega e fala. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aí você pega no colo e carrega. Ofuscaria o Dom Pedro. Ele reescreveria a história, Fábio Sormani. O programa tá vindo bem. O programa tá vindo bem, você vai e derruba tudo, cara. Derruba assim, cara, imagina. Não, ia reescrever a história. Sai pra lá, meu. Quando o professor dissesse quem foi o cara do dia do filho, são 24 milhões de reais. Se não for mais. Se não for mais. Livres. Cara, ele já vai chegar sem isso, senhor. Ele irá para o mundo árabe com aluguel pago, com passagens, bônus de passagem, etc. Isso vai sobrar em 2 anos. O cara não precisa mais trabalhar. Claro que ele vai continuar trabalhando, porque ele gosta do que faz. E ele terminando esses 2 anos lá, aquilo que a gente estava falando aqui, é verdade, mano. Ele fala assim, acabou, contrato do Carilli termina com o mundo árabe em junho de 2020. Gente, vai chover time atrás dele. E outra coisa, vocês especulam assim um valor. O salário do Goulart na China girava em torno de quanto, Benja? Quase 4, não era? Era uma coisa assim absurda. Do Goulart era quase 4. O Goulart deixou o Cruzeiro numa condição, se a gente for comparar em termos de importância, menor que o Carilli para o Corinthians. Então, eu não duvido que os caras tenham oferecido ao Carilli uma cifra em dólar que chega nessa casa na conversão em real. Não duvido, porque para um árabe, para um sheik... Você quer dizer o quê? Que foi $1 milhão? Eu não duvido que seja um valor dessa estrutura para ele. Eu também não descartaria isso. Não duvido. Para eles, $1 milhão é para nós $1 milhão. Para eles, $1 milhão é $1 milhão. $1 milhão. Não, mas eu não... É recusável. Mas sabe por que eu faço, eu tô falando isso? O Jadson, quando foi jogar na China, o salário dele também ultrapassava $1 milhão. Mas não era de dólares. Não. Se fosse o Tite, por exemplo, hoje, o técnico sondado pelo futebol árabe, eu até concordo com você que poderia chegar nessas cifras. Não sei, eu não duvido, porque para esses caras vale muito investimento. O time, o Al Hilal é um time até que é reconhecido no mundo árabe, não só na Arábia Saudita, só que fez uma péssima Liga dos Campeões da Ásia, né? Então eles têm uma vontade de tentar voltar a ter uma certa notoriedade. E a contratação do Carilli chega hoje como, para eles, o principal técnico do futebol brasileiro. Então, se você tem uma grana como os caras têm, pega o currículo do Carilli, o que ele tem feito, e em termos de importância, o Carilli, em comparação, lógico que é só uma suposição, do que foi a venda do Ricardo Goulart para a China, do que ele ganha em relação ao Carilli, o Carilli sai com status de muito mais importância internacional do que foi o Ricardo Goulart. Então, não descarto um salário dessa estrutura para ele. Só queria lembrar... mas acho que é mais eu só queria lembrar o seguinte, o Silvinho, ele chegou no Corinthians em 2013. Lembra? E ele pegou a reta final do Tite. Aí assumiu o Mano, ele trabalhou com o Mano em 2014. O Tite voltou em 2015 e ele trabalhou com o Tite. Sim. E depois, em 2016, ele foi trabalhar como assistente técnico do Mancini, na Inter de Milão. Sim. Mancini está assumindo a seleção da Itália agora. Na Inter e no City também. E no City também. Sim. Trabalhou nos dois. Ou seja, ele tem um know-how de conhecimento de futebol grande, está na hora dele colocar em prática isso aí. Então, ainda vai acrescentar isso uma Copa do Mundo. Né? Exatamente, mais uma Copa do Mundo. Então, eu acho que nesse momento, se o Corinthians perder o Tite, o Carilli, se fosse o Andrés, eu iria atrás do Silvinho. Não, excelente nome. A menos que, por exemplo, a Roma ofereça um trabalho para ele. Olha aqui, ó. Percebe? Eu perguntei para uma pessoa do Corinthians agora. Osmar Loz ou Silvinho, ou se existe alguma outra opção? O que a pessoa fala para mim é o seguinte, vou ler do jeito que o cara mandou. O nome é a estrutura do clube desde 2008. E vamos em frente. O nome é o de menos.
Ou seja, quem chegar se encaixa na estrutura. Pode ser o Osmar Loss. O Silvinho, o Osmar Loss, Mais barato, inclusive. o Vanderlei Luxemburgo, quem vier. Qualquer um nome que esteja no mercado vai se encaixar na filosofia. Quer, não quer. Mas quando ele fala isso, Fabinho, o nome é o de menos, você fala, pode ser qualquer um. Não acho Não, que tem que ser um cara que tem aquele perfil. é o de menos dentro daquilo que se encaixa. O Vanderlei, por exemplo, não tem esse perfil. Você vai ter Não se encaixa. Por exemplo, o Cuca, não. Nem o É que Vanderlei. nem o Alexandre Matos disse outro dia aí no Palmeiras, que lembra quando estava escolhendo técnico também? Foi pra mim. Não, que o Que o importante é a Eduardo, quando estrutura. fez era a estrutura. É só um... Não, mas aí eu acho que o que você vê a difere, desgraça. Flavinho, é justamente o investimento. Porque, por exemplo, um time quando faz o investimento que o Palmeiras fez, você não pode apostar em qualquer nome. O Corinthians, quando ele efetivou o Carille, foi pela necessidade, estava sem dinheiro, falou, não tem tu, vai tu mesmo. Agora, na situação aí, talvez, do Carille indo embora, o Silvinho pode ser um cara até caro, que é um cara que está acostumado com a Europa, é um cara que já chega com uma qualificação, mesmo não tendo feito um trabalho como técnico profissional e tudo mais, mas é um cara que já chega com uma qualificação. Quanto você acha que ele ganha na seleção brasileira? Ah, O que o Corinthians pode pagar para ele ser técnico? Tudo bem, a seleção vai disputar uma Copa do Mundo e a seleção tem mais visibilidade que o Corinthians. Mas ele precisa se tornar treinador. Talvez ele aceite o que o Corinthians tenha para oferecer ele para se tornar um head coach, um treinador. Entendeu? Mas talvez o Corinthians se seduza Guardemos. pela ideia de continuar a fazer o que fez com o Carille. Dê certo também. Porque eu acho que realmente o Corinthians, eu falo que sempre, é um clube que hoje, tem uma ideologia, tirando né? aquela escorregada do Cristóvão e do Oswaldo Oliveira, tem uma filosofia de trabalho, de desenvolvimento, de pesquisar jogadores, não sei o que e tal, de jogo. E funciona. Agora, eu não acho que o nome é tão irrelevante assim, né? Porque a gente sabe que tudo explode nas costas de técnico nesse país, né? Então, assim, o cara ele deu muito certo, não passou por crise, não é contestado e tal, mas aqui a estrutura do Corinthians funciona mesmo. Agora, esse é o futebol, né? O Corinthians está tudo uma maravilha, um mar de rosas. Futebol sul-americano. De repente, Você perde jogador e técnico, né? De repente, Na Europa isso jamais aconteceria. você vai dormir de um jeito, acorda de outro, hein, mano? Ah, mas o Você imaginava acordar hoje falando assim, o Carille vai embora? Não, ainda mais não, pelo se ele imaginasse isso, carreira. ele não teria dormido. Você tá abatido, verdade, mano. pode Você tá batido. Eu tô preocupado, cara. Aí, ó, tem Eu tô mais aí, ó. preocupado com o bem-estar do Carille do que o Corinthians perder o técnico. E o Carille já saiu lá na mídia árabe, a foto dele, o nome, não dá pra entender nada porque tá escrito em árabe, mas coloca aí, produção, sai no jornal, tá no Instagram, isso aqui é um Instagram, é o Instagram do Al Hilal, onde fala, olha, o Sheik lá, o Sami, Você não tá entendendo? É escrito? fala que vai fazer a proposta, Pera lá, o nome e tal. Flavinho, lê isso aí pra gente. Isso é no Instagram. Vai lá, isso é no, vai lá. Peraí, gente. Isso é no Instagram do Al Hilal. E tem também lá no jornal árabe, olha lá. Na capa, sai lá a foto. Os dois nomes pretendidos pelo time, um é o Carille e o outro é o Jorge Jesus, que anteontem apanhou da torcida do Sport da em Portugal. esquerda. Entre o Sheik. Sheik Tá entre os dois. Entre o Jorge Jesus e o Fábio Carille, você levaria quem? O Jorge Jesus tem uma estrada que o Carille não tem. Ele fez um trabalho muito bom no Benfica. Ele ganhou, acho que 4 títulos portugueses seguidos, né? Aí ele foi demitido e assumiu o Sporting. Ele fez um trabalho de reconstrução com o Sport, perdeu a vaga no domingo da Liga dos Campeões, infelizmente pelo Marítimo, mas está na final da Taça de Portugal, podendo colocar o Sport numa... Eu acho que nesse momento o Jorge Jesus tem mais nome, tem mais inserção de mercado do que o do Carille. Vai depender o que quer o... E outra coisa, é um técnico europeu. Tem aquela grife, o cara é europeu. Entendeu? Mas o futebol árabe gosta do brasileiro também. Tem isso também. O árabe gosta do brasileiro. A questão é que o Jorge Jesus tem um temperamento um pouco mais complicado. Você viu embaixo, desculpa, aquele colunista ali, debaixo da direita, com a gravatinha? bigodinho ali? O Palmeiras não tem... Cala a boca. Deixa eu terminar de ler aqui, tô falando sério. É o Saddam Hussein, o colunista O Jorge Jesus, ele tem um temperamento... A última frase Deixa eu terminar. O assunto é depois. Ele tem um temperamento complicado. O Borja fez 3 gols. Então, o que acontece? Talvez para a equipe, se for em termos de peso, de um cara mais centrado, para tocar um projeto, se for a longo prazo, enfim, vai depender muito da ideia do clube. Nesse sentido, o Carille é um cara mais legal que o Jorge Jesus, que tem uma rodagem de mercado muito maior, até pela experiência e pela idade. Agora, não temos a certeza que o Carille
vai aceitar. Com certeza não, mas... Nós estamos falando, o cara falou pra mim que a tendência é que ele aceite. Amanhã, né? Amanhã ele responde. Acho que é hoje, depois do jogo. Até amanhã. Eu acho que ele vai responder só amanhã. Ele vai dormir hoje, vai pensar. O problema é que hoje, depois do jogo, todo mundo vai querer só falar com ele. Se classificar hoje, ele já responde hoje. Se não classificar... Vocês acham que pode? Você acha que na hora H ele pode falar, quer saber, eu não vou? Não receber as garantias. Pode acontecer, ué. E repito, faz a proposta. tem pessoas que vão trabalhar lá que tem dificuldade para receber. O Mano tá emocionado que marejado. Mas, ó, por exemplo... Você tá olhando pelo lado familiar dele, né? Também, eu tô preocupado com o bem-estar do ser humano. Você tá preocupado com nada? Eu defendi o Zé Ricardo por declarações desse tipo que as pessoas te associam com o Corinthians. Não, mas é que tá. Então vamos me associar com o Vasco. Porque quando eu defendi que o Zé Ricardo deveria continuar no Vasco, você era vascaíno no Rio de Janeiro, tá certo? Você tem um time Mas assim, uma decisão dessa é difícil tomar. É difícil. Você não tá De qual mudando. cidade é o Al Hilal? Não, de qual Riad. Emirado? De Riad? É de Riad, Arábia Saudita mesmo. Tudo bem, você mudar de país já não é fácil. Mas aí você mudar para a Arábia tem umas Saudita, implicações diárias no país. Então, tem isso. não é fácil. Aí você chega lá em família e fala, vou sentar com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com meus filhos. E aí? É uma outra cultura, completamente Aí vira diferente. também e fala assim, família, negócio seguinte, vou botar 25 milhões no bolso. E aí? Mas vocês não vão ter liberdade de andar na rua. Não, Eu estou dizendo algumas limitações. Você ganhando $1 milhão por mês, cara, você falsifica aparente. É um país culturalmente menos aberto. A Arábia Saudita é um país menos aberto que os Emirados Gente, olha Árabes. só, vamos dar um exemplo claro aqui. Muda de estado, a família sente, mudar de país não vai sentir? Não é assim, essa gente. que o Mano falou tem que ser repetida. Não é verdade, senhor, mas você ganhando 1 milha por mês, 1.200 por mês, você falsifica aparente. Você pega um gordinho lá e fala, pô, esse aqui é meu pai. Pega lá uma mulher que tá fazendo faxina na tua casa e fala, você não quer ser minha irmã? É verdade, você falsifica os parentes. O programa tá indo bem uma vida discussão, e aí paralela. você põe esse cara pra falar esse tipo de coisa. Então É você legal falar acha do que Borja. deve ir, é isso? Não, eu não iria, senhor, mano. Eu não iria porque eu volto a falar aqui. Você é contra falsificar aparente. Tudo bem, então Não é só isso. Eu acho você não que- iria, mas você pediria um aumento pro Corinthians? Ele tem que ser valorizado, é natural. Porque quanto é ele natural. ganha? Quanto vocês Então, um abraço. Ele recebeu um aumento já Ele recentemente, deve ganhar o quê? Flamengo. Uns 350 pau por Não, mês? acho que não chega a isso. Será que Ele não? acha que é Não dá 250. 100 mil dólares? 250. 250 pau, a Se informação ele que eu chegar tinha no é 250. Então, se a proposta, digamos, Então fosse quem de tem 1 apresentado milhão... vale 400. Se- Paga 400 pro carinho. Mas cada Se ele proposta tem uma vai proposta aumentando? de 1 Tem que milhão de aumentar, reais, cara. O mercado é que eu assim. acho que é mais, mas se ele tem uma proposta de 1 milhão de reais, ele chega lá no presidente do Corinthians e fala assim, olha, seu presidente, muito bem, eu ganho 250, eu quero 800, Fala, não dá. eu fico. Então esquece. Então, tchau. Não dá. Então esquece. Nossa, você é assim, frio. Ó, acabei de pegar uma informação. Tem um carinho. Tô perguntando Você para essa apega, pessoa se eu posso citar quem é. Perguntei se lá na Arábia, em cima do que o Mano falou, os caras pagam em dia ou se são caloteiros. Essa pessoa respondeu para mim, gostam de enganar. Aí. Empurram com a barriga. Então. Tem que fazer contrato registrado na FIFA, com cópia em inglês, para ficar resguardado. Enrolam durante uns 3 meses. E digo mais, senhor Mani. São Quem é jogador? Geralmente no Emirados Árabes. folgados. Ó, geralmente em Emirados Árabes é. Emirados Teu passaporte, irmão, é o mousepad do Sheik. Não, Ó, verdade. o cara tá assim, mais, ó. hoje tem FIFA. Opa, o Marcelinho Carioca pra sair de lá, irmão. Precisou do Itamaraty Os caras vão intervir. fazer uma Copa do Mundo. O seu passaporte ali, assim. bacana, ó. Mousepad do Emirados Sheik. Árabes e Catar, que são hoje os dois países mais conhecidos por lá, ocidentalizados, né? esses pagam em dia. São países que dificilmente têm tido problemas com jogadores. A Arábia Saudita é já um ponto diferente dessa linha. Mas Já eu é um acho que país mais tradicionalista. Não, isso né? a vida sim. A vida é um pouco mais pesada na Arábia Saudita. É o país mais radical, Até porque mais muçulmano, mais a sede radical muçulmana na é na prática Arábia do Saudita, Islã. Meca na Arábia Saudita, enfim, tem N fatores. Mas nessa questão de futebol, As de mulheres grana, agora estão podendo dirigir. então, de votar. grana, exatamente, né? Nessa questão de grana, a Arábia Saudita é o país com mais casos de calote em relação a jogadores e treinadores também em relação à Arábia Saudita e Ó, Catar. e essa mesma pessoa me disse o seguinte, a China hoje é o mundo árabe dos anos 80 e 90. Então, se tiver que ir para um lugar desse, o ideal é ir para a China. Esse é o ideal. Ó, senhor Mani, eu recebi informação aqui, bem, já confira aí E também. outra coisa, ó, mano, tá dizendo o seguinte, essa pessoa me disse o seguinte, que a época de brasileiros
no mundo árabe caiu muito a preferência deles. Eles estão preferindo europeus. Então, de repente, essa proposta pode chegar para o informação aqui, com relação à proposta aí que o Carille recebeu. Seria uma proposta de 15 milhões de luvas e 900 de salário, Benja. Dos 15 milhões, 5 seria para o empresário e 10 milhões para o Carille. E o salário dele giraria em torno de 900 pau. Ou seja, reais ou dólares? Eu falei reais. 1 milhão. Reais. 1 milhão, ou seja, 1 milhão mais 10 milhões de luvas. Quer dizer, já o salário vai para quase 2. Só lembrando que, por exemplo, Vasco e Flamengo tiveram problemas com os clubes árabes. O Dr. Marcos Mota teve que ir à FIFA. O Flamengo até hoje não recebeu pelo Hernani Brocador. Sim. E o Diego Souza levou 3 anos para o Vasco receber. Então, é aquilo que a gente estava falando. Aceita tudo, irmão. Por isso que o Zé Ricardo não foi. Não foi por amor ao Vasco. O Carille, ele tem uma situação, eu diria até porque pareça cômoda. Claro que é. Sabe por quê? Porque o Carille hoje, dá uma olhada, um treinador que 1 ano e meio como técnico foi procurado pelo Flamengo, foi procurado pelo Atlético Mineiro, teve o contrato renovado com o Corinthians e agora tem a proposta milionária do futebol árabe. Se o Carille vai botar esse dinheiro no bolso. Em algum momento. Em algum momento. Agora, o que ele precisa saber é o seguinte, olha, coloco agora e não corro risco nenhum,